Montagem do motor 1. Bem, começamos agora a preparação do bloco para a posterior montagem. Como já comentamos em outras ocasiões, vamos trocar todas as medalhas de água. Lembrem que isto se faz em cada reparação importante do motor, já que as mesmas, com o passar do tempo, começam a se corroer e podem chegar a se furar. Lembrem que a corrosão se limita muito com o uso de refrigerantes adequados. Observem, aqui temos uma medalha nova, na qual pode-se observar que temos alguns riscos aqui na lateral, que são marcas que se fizeram nesta medalha. Isto significa que pode chegar a ficar com uma pequena fuga de água, e para evitar isto vamos não somente a lixar o orifício onde vai localizada a medalha, senão que também vamos aplicar uma pequena quantidade de selador para que não existam as fugas. Fazemos então uma limpeza na parte interna com uma lixa. Para ter a certeza que o selamento vai ficar correto. Vamos lixando então todos os orifícios. Agora vamos dar um ar para completar a limpeza. E agora vamos colocar a medalha. Aqui aplicamos uma pequena capa de selador em todo o contorno para garantir assim que fique bem selado. Este selador pode ser também um selador específico para a rosca. E repetimos que o objetivo não é segurar a medalha, senão evitar a fuga. Em seguida colocamos a medalha e temos que aplicar algumas batidas para que fique bem colocado. Utilizamos um cilindro da medida da medalha e martelamos. Martelamos com cuidado. Continuamos batendo até que a medalha fique na borda, parelha com a superfície do bloco. Vejam que aqui já montamos todas as medalhas, tanto de um lado do bloco quanto do outro lado. Em todos os casos, colocamos selador para garantir que não fique perdendo, que não hajam fugas. Também vamos localizar o bloco do motor já invertido para ir preparando-o para começar a montar o virabrequim. Em princípio, vamos dar um ar para ter a certeza de que não fiquem impurezas ou restos de líquido, como poderia ser óleo, nos orifícios dos parafusos. Também aproveitamos a passar um ar nos condutos de lubrificação. Lembremos que este bloco foi lavado e que já passamos ar anteriormente, mas esta é uma operação para ter a certeza de que fica bem. Vamos utilizar metais novos, tanto para a biela quanto para a bancada.
tendo que ter a certeza de que ditos metais sejam standard. Neste caso, como não se retificou o virabrequim. Como falávamos, os metais novos também devem ser standard, ao igual que os que retiramos devido a que não se retificou virabrequim. Para colocar os metais, não deve haver nada de óleo na parte contra a bancada. Devemos ter a certeza de que a parte de metal fique corretamente ajustado sobre esta parte do bloco. E deste jeito, então, continuamos colocando todos os outros metais. Observem que esta parte deve calçar exatamente na cavidade. Observem que no caso do metal central já tem as meias luas de controle axial incorporadas e assim vai montado tudo no seu conjunto. Continuamos com os metais de bancada. Para depois, sim, colocar óleo e montar o virabrequim. Também devemos colocar os metais sobre as bancadas, tendo a certeza de que esteja perfeitamente limpo, que não exista nenhum tipo de poeira e, é claro, ter a certeza também de que o metal encaixe perfeitamente na sua cavidade. Verificamos se está limpo. Se entende que isto foi previamente lavado, temos apenas que verificar se não há alguma impureza por estar em cima da mesa de trabalho. Bem, aqui estando com os metais montados sobre o bloco e também sobre as tampas de bancada, vamos montar o virabrequim sem óleo, em princípio, para realizar a última inspeção para garantir a folga de lubrificação que vai ficar entre virabrequim e metais. Para garantir a folga, então, de lubrificação, vamos utilizar uma tira de Plastigay, da qual vamos retirar um pequeno pedaço. Observem que aqui possui diferentes seções para realizar diferentes números de medidas. Aqui temos o que vai servir como instrumento de medida, que observem que é um fio muito fino. Aqui temos o pedacinho de fio fino, que é o que vamos utilizar para montar em cima do munhão do virabrequim e depois colocar a tampa de bancada. Vejam que aqui montamos o Plastigay de forma longitudinal ao virabrequim, ou seja, transversal ao munhão, e a continuação colocamos o que tem a ver com a tampa de bancada, levando em conta que esta marca deve ficar para esta parte aqui também, que encaixa no bloco. Colocamos e agora vamos aplicar o torque que corresponde a esta bancada. Ajustamos os parafusos e depois vamos ter que lhe dar o torque que leva nas bancadas. Lembremos que esta operação estamos realizando-a prévia à montagem final. Vamos regular o torquímetro. Neste caso, leva 25 Nm. E em seguida regulamos. Aqui ajustamos
E lembremos que este seria um torque inicial e depois deve se fazer com um torque angular, como especifica o fabricante. Damos o torque, ajustando de forma progressiva um e outro parafuso até chegar ao torque. No momento que chegamos ao torque, vai fazer um barulho. Observem que aqui faz o barulho. Bem, para realizar o ajuste angular, vamos utilizar um goniômetro utilizado aqui assim montado em cima do dado, o qual vamos firmar o círculo graduado em qualquer lugar do motor. E é claro que depois, afrouxando esta corredeira, a colocamos no zero. Apertamos quando regulamos sem zero. E em seguida aplicamos um cabo de força ou o próprio torquímetro para fazer girar a 60 graus o goniômetro. A mesma operação a repetimos com outro parafuso também. Ajustamos, regulamos, em zero a agulha. E em seguida aplicamos 60 graus. Depois desta operação, vamos desmontar os parafusos para realizar a medição. A continuação, afrouxamos. Para medir que deformação teve o Plastigay, e em função disso, vamos realizar uma medida indireta para ver a folga de lubrificação. Observem que aqui podemos ver que o Plastigay se deformou e vamos utilizar o mesmo estojo onde estava o pedacinho de Plastigay para comparar em qual medida se parece mais. Neste caso, fica do mesmo tamanho que a parte branca, e isto corresponde a 1 milésima e meia de polegada. Lembremos que a tolerância de lubrificação mínima é de 1 milésima de polegada e no máximo pode ter 3 milésimas de polegada. Neste caso, quanto mais se apertar, ou seja, mais se assemelhar à parte mais larga, seria que tem menos folga de lubrificação, que seria que há menos desgaste. Neste caso, se encontra corretamente porque tem 1 milésima e meia de polegada, que no envelope do Plastigay, observem, se encontra a medida. Aqui observamos melhor, aqui se encontra no detalhe. A parte mais larga pertence à milésima de polegada. Aqui temos 1 milésima e meia de polegada, que era a medida que estava. E é claro que quanto menos se amassa, fica mais semelhante às 3 milésimas de polegada, que quando tem mais desgaste. Está no limite do desgaste. Essa medida está não somente em polegadas, que não também se viramos, notamos que estão os mesmos valores em milímetros. Entende-se que 1 milésima de polegada seriam 25 milésimas de milímetro, ou seja, 0,025 milímetros, e no caso de milésima e meia de polegada, seria equivalente a 0,038 milímetros. Esta medida é aconselhável fazê-la, pelo menos, num munhão de biela, num munhão de bancada e num munhão de biela, aos efeitos de verificar a folga de lubrificação.
Lembremos que, como todos os munhões de bancada e todos os munhões de biela, medem exatamente a mesma coisa e os metais são novos, bem, devemos apenas verificar unicamente num munhão de biela e num munhão de bancada. Lembremos que depois devemos limpar com um pedacinho de plástico para não danificar o virabrequim. Devemos retirar totalmente. Retirar os restos de Plastigate. E podemos até mesmo aplicar, para retirar completamente a mancha, um solvente. Depois de ter medido a folga de lubrificação, vamos lubrificar todos os metais. Lembremos que esta lubrificação pode-se fazer com óleo. Também podemos utilizar uma pasta de molicote denominada pasta G, ou também pode-se fazer com aditivo para motores. Lembremos que quanto mais viscosidade tiver o lubrificante para a montagem, vai permanecer mais tempo na primeira etapa de arranque. Colocamos então o virabrequim. Colocamos com muito cuidado. E em seguida, vamos começar a montar as bancadas de forma progressiva. Colocamos todo o óleo no metal, distribuímos, e lembrem que ao montar a tampa de bancada, devemos ter muito cuidado com a posição desta ranhura, desta marca, que deve ficar para o mesmo lugar onde está esta mesma marca no bloco, e também recordar que a bancada tem numeração. Observem, aqui aparece o número da primeira bancada, a qual vamos colocar respeitando a posição. Lembremos também que na etapa de lubrificação não tenha se colocado óleo nos orifícios onde vão os parafusos. Montamos. Em seguida, para permitir que se ajustem os metais, vamos aplicar pequenas batidas com um martelo de plástico. Deste jeito, nós vamos garantir que o metal fique no seu lugar correto. A continuação, colocamos os parafusos que correspondem a essa bancada e vamos repetir que algumas especificações, dependendo do motor, indicam trocar os parafusos cada vez que se desmonta o motor. Neste caso, não o especificou assim, pelo qual vamos manter os mesmos parafusos. Também devemos lembrar que, em caso de perder algum parafuso, o que não deve se fazer, mas no caso de vir a perder um parafuso, devemos comprar um parafuso de bancada que venha de reposição e não ir em qualquer lugar e comprar qualquer parafuso. Então, ajustamos agora